Olá, professor Lucas Moraes. Estou aqui com vocês novamente para falar de um conteúdo muito importante para você que quer seguir o estudo de direito tributário. Hoje vamos falar sobre o princípio da irretroatividade tributária. Isso porque no momento do lançamento, no momento da constituição do crédito tributário, que é num momento diferente da ocorrência do fato gerador, pode ter havido mudanças na legislação tributária, ou seja, esse espaço de tempo entre ocorrência do fato gerador e constituição do crédito tributário é o suficiente para que a legislação tributária mude várias vezes, mude uma alíquota, mude base de cálculo, mude uma penalidade, várias alterações são possíveis. E no momento do lançamento, por exemplo, da lavratura de um auto de infração, qual é a legislação tributária que a autoridade tributária deve utilizar? Ele deve utilizar a legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador ou a legislação vigente no momento do lançamento da constituição do crédito tributário, ou ele vai utilizar a legislação mais benéfica que esteve vigente nesse espaço de tempo. Eu já te adianto, e a gente vai detalhar tudo isso ao longo da aula, que alguns elementos do auto de infração vai usar a legislação tributária vigente na data da ocorrência do fato gerador. Outros elementos devem ser usados com base em uma legislação tributária vigente no momento do lançamento. E outros elementos do auto de infração devem ser utilizados com base em uma legislação tributária mais benéfica, inclusive quando essa legislação tributária ocorre após o lançamento tributário. Vamos detalhar tudo isso, vamos entender. E mais importante, se o fisco tem que obedecer toda essa legislação tributária e apontar qual a legislação tributária que estava vigente em cada momento, se você tiver um conhecimento profundo disso, você vai poder também identificar vários vícios em auto de infração. Porque se o fisco fez isso de maneira errada, obviamente esse auto de infração é nulo e você tem que saber disso para fazer uma impugnação efetiva, tá certo? Vamos detalhar isso tudo? Vem comigo e vamos entender cada detalhe disso aí. Olha só, a primeira coisa é que para falar do princípio da irretroatividade, eu preciso ir lá no artigo 5º da Constituição Federal, lá onde trata dos direitos e garantias fundamentais. Lá nesse artigo 5º existem alguns princípios, em especial o princípio do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, que deriva de um princípio maior, também constitucional, que é o princípio da segurança jurídica. Tudo isso lá no direito constitucional. E aqui no direito tributário, isso não é diferente, ou seja, a relação jurídica entre fisco e contribuinte tem que ser resguardada por uma determinada segurança jurídica. Isso significa que nem o fisco e nem o contribuinte pode ter surpresas no meio do caminho. Isso significa que o contribuinte, antes mesmo da prática do fato gerador, tem que ter conhecimento de toda a legislação tributária a que ele está submetido. E mais do que isso, a todas as penalidades em caso de descumprimento das obrigações tributárias que lhes são impostas, tá? Portanto, também temos o princípio da previsibilidade da relação fiscal. Fisco e contribuinte devem ter segurança jurídica. A relação jurídica entre eles deve ser previsível. Ambos devem conhecer de forma prévia todos os elementos desta relação jurídica tributária. Contribuinte sabendo o seu encargo, contribuinte sabendo as suas obrigações principais, as suas obrigações acessórias e da mesma forma do lado do fisco, tendo conhecimento daquilo que pode ser cobrado, qual a estimativa da sua receita. Isso é uma relação jurídica saudável, munida pelo princípio da segurança jurídica, tá certo? Portanto, com base nestes princípios constitucionais que estão vigentes na maior parte dos ramos do direito, é que aqui no direito tributário surgem dois princípios muito especiais. O princípio da irretroatividade, a gente já vai começar a falar dele, a aula de agora é para falar do princípio da irretroatividade, mas também o princípio da anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Já explico, já vou fazer uma introdução destes dois princípios e já começamos a detalhar o princípio
da irretroatividade tributária. Olha só, toda vez que for publicada uma lei na área tributária que instituir ou majorar tributo, eu trago aqui, por exemplo, essa legislação que trata, por exemplo, de ICMS, ela tinha uma alíquota de 17% e majorou essa alíquota para 20%, obviamente também majorando a carga tributária. Isso significa, com base nos princípios que acabamos de falar, princípio da segurança jurídica, princípio da não surpresa, princípio da previsibilidade da relação fiscal, que essa nova legislação ela não atinge os fatos geradores que já ocorreram, fatos geradores que ficaram para trás, tá certo? E aí nasce o princípio da irretroatividade tributária, que já vamos analisar todo o fundamento legal deste princípio da irretroatividade. Ou seja, legislação tributária que instituiu o tributo ou majorou o tributo, ela só tem eficácia para frente, ela não se aplica para trás. Existem exceções e a gente vai falar de cada uma dessas exceções. E esse aplicar para frente não significa necessariamente que ela vale no dia seguinte. Também com base no princípio da segurança jurídica, também com base no princípio da não surpresa, da previsibilidade da relação fiscal. Mesmo depois de publicada a lei, eu preciso dar um prazo para que o contribuinte tenha conhecimento dessa legislação tributária e, mais ainda, para que ele faça as necessárias adaptações para o cumprimento dessa legislação tributária. Por exemplo, às vezes, com o aumento dessa carga tributária, determinados produtos não são mais interessantes para determinados contribuintes. Ele vai eliminar esses produtos do seu estoque. Ou não, ele vai continuar com esses produtos no seu estoque, mas ele vai fazer uma nova precificação, repassando o encargo tributário agora para o consumidor final, o que é uma característica dos tributos indiretos, tá certo? Portanto, publicou uma lei que institui ou majora tributo, regra número 1, não se aplica a fatos geradores que já ocorreram, tá aqui o princípio da irretroatividade. E para frente, professor, quando eu aplico isso então? E aqui surgem dois novos princípios. Princípio da anterioridade anual, que está aqui para vocês, também chamado princípio da anterioridade do exercício ou princípio da anterioridade comum, tá? Todos esses três nomes, eles são muito conhecidos. O mais conhecido deles é o princípio da anterioridade anual, mas em questões de prova, especialmente OAB, concurso público, pode usar essas três nomenclaturas, portanto, anterioridade anual. Anterioridade do exercício e anterioridade comum é exatamente a mesma coisa. Isso significa que toda vez que for publicada uma lei instituindo ou majorando o tributo, ela só tem eficácia a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, ou em outras palavras, como diz a legislação, ela não possui eficácia no mesmo exercício financeiro em que ela tenha sido publicada, tá certo? Cuidado, te chamo aqui para alguns pontos que são muito importantes. Primeiro ponto, princípio da anterioridade anual, princípio da anterioridade anual não significa que eu tenho que esperar um ano, tá? Significa que eu tenho que esperar o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Isso pode ser que eu, às vezes, em alguns casos, posso ter que esperar um ano, e em outros casos posso esperar apenas alguns segundos. Vamos dar exemplo. Uma lei que foi publicada no dia 1º de janeiro de 2019. Em razão do princípio da anterioridade anual, ela só vai ter vigência, aplicação no exercício financeiro seguinte, portanto, no dia 1º de janeiro de 2020, um ano depois. Uma lei que foi publicada no dia 31 de dezembro de 2019, às 23 horas e 50 minutos. Esta lei, observando o princípio da anterioridade anual, vai ter a sua aplicação no dia 1º de janeiro de 2020. Ou seja, a vedação é que ela tem aplicação no mesmo exercício financeiro em que ela foi aplicada, tá certo? Então, princípio da anterioridade anual não significa que eu tenho que esperar um ano da sua publicação. Significa que eu não posso aplicar no mesmo exercício financeiro. Tenho que esperar o dia 1º de janeiro do ano seguinte, tá bom? Esse é o primeiro princípio. Pelo exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, vocês já percebem que existe uma falha, né? Por exemplo, a lei que foi publicada no dia
31/12, e entendemos que tudo isso vem lá do princípio da não surpresa, princípio da previsibilidade da relação fiscal, princípio da segurança jurídica, e pelo princípio da anterioridade anual, individualmente sendo analisado, eu não estou dando respaldo a esses princípios, ou seja, essa legislação está sendo aplicada segundos depois, minutos depois. E é exatamente por isso que o princípio da anterioridade anual, ele não pode ser aplicado sozinho. Existe um outro princípio que eu passo a apresentar ele aqui para vocês, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, que é exatamente o que está escrito aqui. Princípio da anterioridade nonagesimal, ou princípio da anterioridade privilegiada ou anterioridade qualificada. Todos esses três nomes também é bastante comum. Isso significa que toda vez que for publicada uma lei que instituiu ou majorou tributo, eu tenho que esperar no mínimo 90 dias para a sua aplicação, tá certo? E esses dois princípios, anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, sendo aplicados em conjunto, eles garantem sim a segurança jurídica, eles garantem uma não surpresa tanto para o lado do fisco quanto para o lado do contribuinte, e eles garantem uma relação fiscal, uma relação tributária previsível, tá? Chamo atenção para um outro ponto muito importante. O desenho, aqui no caso do desenho, o princípio da anterioridade anual está ficando na frente do princípio da anterioridade nonagesimal. Esse desenho, ele acontece quando a lei é publicada no começo do ano. Vou dar um exemplo. Uma lei foi publicada no dia 5 de março de 2019. Pelo princípio da anterioridade anual, essa legislação só pode ser vigente, aplicável no dia 1 de 2020. E pelo princípio da anterioridade nonagesimal, 5 de março, 5 de abril, maio, junho. No dia 5 de junho de 2019, essa legislação seria aplicável. Portanto, como eu tenho que obedecer tanto o anual quanto o nonagesimal, a data que fica na frente é a que garante a aplicação dos dois princípios. Essa nova alíquota vai ser aplicável apenas no dia 1 de 2020. Portanto, os fatos geradores que já ocorreram continua com a alíquota de 17%. E os fatos geradores entre a publicação da lei até o dia 1º de janeiro de 2020, mesmo com lei já publicada, também permanece a alíquota de 17% da legislação anterior. Dia 1 de 2020, vem a legislação nova e se torna aplicável agora com uma alíquota de 20%. Mas pode acontecer do princípio da anterioridade nonagesimal ficar na frente do princípio da anterioridade anual. Por exemplo, olha só esse exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Uma lei foi publicada no dia 20 de novembro de 2019. Nesse caso, o princípio da anterioridade anual está cumprido no dia 1 de 2020, mas pela anterioridade nonagesimal, isso está cumprido apenas no dia 20 do 11, 20 do 12, 20 do 1, 20 do 2. Portanto, o nonagesimal ficou na frente e somente nesta data é que deve ser aplicável, tá bom? Portanto, a aula de agora, nós vamos detalhar, eu falei dos 3 princípios, porque geralmente eles são tratados juntos, mas nós vamos então, você já entendeu a diferença do princípio da irretroatividade, não se aplica a fatos geradores passados, e anterioridade anual e nonagesimal, que é um prazo após a publicação da lei para a sua eficácia, ou seja, para a sua aplicação, tá certo? Então, entendido isso, vamos para o conteúdo da aula de hoje, que é exatamente detalhar esse primeiro princípio, que é o princípio da irretroatividade tributária. Primeiro, vamos ver o fundamento legal disso tudo. Olha que bacana esse fundamento legal aqui. Isso tudo está lá no artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal. O artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal, me trata das limitações ao poder de tributar. Ou seja, de todos não, mas praticamente todos os princípios tributários. Então, o inciso 1º me traz o princípio da legalidade, o inciso 2 me traz o princípio da isonomia, e o inciso 3, vamos estudar o inciso 3? Olha só, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado, são todas elas vedações, ou seja, limitações ao poder de tributar. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
Inciso 3. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. É exatamente o fundamento legal deste princípio da irretroatividade. É vedado cobrar, né, aplicar uma nova legislação tributária que instituiu ou majorar tributo a fatos geradores já ocorridos. Portanto, o artigo 150, inciso 3A, me traz o princípio da irretroatividade. Este é o fundamento legal. Olha a linha B. É vedado, né, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, exatamente o que está aqui no desenho. Ou seja, neste exercício financeiro que está aqui no desenho, é vedado cobrar tributos, tá certo? Está aqui para vocês, é vedado cobrar tributos neste exercício financeiro. Portanto, este fundamento legal me traz o princípio da anterioridade anual, ou seja, só posso cobrar a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação da lei. Olha a linha C, antes de decorridos 90 dias. Vimos que apenas o princípio da anterioridade anual às vezes é falho, em especial quando a lei é publicada no final do ano. Não me garante segurança jurídica, não me garante uma relação jurídica previsível, tá certo? E por isso existe o princípio da anterioridade nonagesimal. Portanto, é vedado, né, a todos os entes federativos cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que tenha sido publicada a lei que instituiu ou aumentou o tributo. Portanto, a linha C me traz o princípio da anterioridade nonagesimal, tá bom? Isso tudo, os fundamentos legais ficam aqui registrados para vocês. Detalhe importante, aqui eu já começo a detalhar um assunto muito bacana. Professor, eu entendi que a legislação não pode retroagir, e agora eu quero que você entenda o seguinte. No começo da nossa aula, eu disse para vocês que o fato gerador, ele acontece, por exemplo, a venda de uma mercadoria, a prestação de um serviço, e a constituição do crédito tributário, isso acontece em um momento posterior, tá certo? Olha só esse desenho que eu passo a mostrar para vocês aqui. O que eu tenho, né? Essa é uma linha do tempo, bem simplificada, mas uma linha do tempo do direito tributário. Eu tenho aqui, né? Tudo começa lá na minha hipótese de incidência, que é a previsão legal do fato gerador, ou seja, apenas a previsão legal. Eu tenho essa previsão, ou seja, o escrito lá no Código Tributário, por enquanto isso é abstrato, não é concreto, e eu fico aguardando que o contribuinte pratique o fato gerador, no caso de um imposto. O contribuinte praticou o fato gerador, prestou serviço, vendeu mercadoria. Neste momento nasce o que a gente chama de obrigação tributária. A obrigação tributária ela tem alguns elementos, né? Em especial o seu fato gerador, que é o elemento material. Eu tenho o elemento espacial, né? Que é o local da ocorrência do fato gerador. Eu tenho o momento da ocorrência do fato gerador. Eu tenho os elementos pessoais, ou seja, o sujeito ativo, o sujeito passivo. Eu tenho os elementos quantitativos, base de cálculo e alíquota. Toda essa legislação que trata destes elementos da hipótese de incidência é chamada de legislação material, tá bom? Portanto, todos os elementos da hipótese de incidência é chamada de legislação material. Mas esses elementos, eles ainda não estão definidos. Isso vai ser definido em um ato administrativo posterior, que é chamado de lançamento tributário. O lançamento, ele está definido lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Ele é uma atividade privativa da autoridade administrativa que vai constituir o crédito tributário, ou seja, vai determinar todos os elementos da obrigação tributária. Vai me dizer qual é o fato gerador, qual é o local, qual é o momento, qual é o sujeito ativo, qual é o sujeito passivo, ou seja, determinar todos os elementos da obrigação tributária constituindo o crédito tributário. Mas o fato é, isso pode demorar, porque o fisco tem um prazo decadencial de até 5 anos para fazer a constituição do crédito tributário, que é o lançamento. Entendido isso, vamos complicar um pouco. Imagine que neste meio tempo, o que é muito comum, houve mudanças na legislação tributária. Ou seja, durante a ocorrência do fato gerador, ele ocorreu na vigência da Lei 1. E durante o lançamento, estava em vigência a Lei 2, que trata de conceitos
separados, tá bom? E aí eu volto lá no fundamento legal e olha só o artigo 144 do CTN, olha que bacana. Ao se fazer o lançamento, né, a gente já vai fazer a leitura, ao se fazer o lançamento do crédito tributário, toda essa legislação material, ela deve ser considerada legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador. Portanto, aqui no meu desenho, legislação material está aqui, ó, alinhado com o fato gerador. Portanto, não me interessa a data do lançamento, não me interessa a legislação tributária vigente na data do lançamento. Se eu estiver falando de legislação material de qualquer elemento da hipótese de incidência, eu tenho que utilizar aquela vigente na data da ocorrência do fato gerador, mesmo que essa legislação tributária tenha sido revogada, mesmo que lá na data do lançamento, na data da lavratura do auto de infração, ao consultar a legislação tributária, ela esteja toda riscadinha. Tenho que aplicar a legislação riscadinha se ela é a que estava vigente na data da ocorrência do fato gerador. Professor, e quem disse isso? Quem disse isso é o Código Tributário Nacional. Olha só o que ele me diz. O lançamento reporta-se da data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente. Olha só isso. Ainda que posteriormente modificada ou revogada. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que eu vou usar, inclusive, se ela tiver riscada, ou seja, se ela tiver revogada, tá? Portanto, no direito tributário fica uma dica aqui do professor Lucas para vocês. Jamais use uma legislação tributária compilada, ou seja, eliminando todas as legislações que foram revogadas. Por quê, professor? Porque é muito comum, na defesa de um auto de infração, você ter que analisar a legislação tributária que está revogada e não a legislação tributária que está vigente na data da lavratura do auto de infração, por todos os fundamentos legais que eu acabo de expor, tá certo? Isso para a legislação material. Existem outros tipos de legislações tributárias que não tratam dos elementos da hipótese de incidência. São as chamadas legislações formais ou legislações procedimentais. Vou anotar isso aqui para vocês. Procedimental, tá? Legislações procedimentais. Ela trata de quê? Ela trata de critérios de apuração, ela trata de processos de fiscalização, ou seja, são legislações, regra geral, processuais, são legislações que tratam de procedimentos. É, por exemplo, uma legislação que me fala o modelo de um auto de infração, é uma legislação que me fala se eu posso ou não posso quebrar o sigilo fiscal, ou seja, eu não estou falando dos elementos da obrigação tributária, eu estou falando de procedimentos fiscais. E aí, começamos a entender isso tudo. Olha só, se eu estiver falando de legislação formal, legislação procedimental, eu devo fazer o auto de infração com a legislação formal vigente no momento do lançamento. Olha só, presta atenção com isso. Legislação formal deve ser a legislação vigente no momento do lançamento, tá certo? Muito cuidado com isso, te chama atenção de novo, presta atenção nesse desenho que está escrito aqui. Olha só, eu já estou te dizendo que se você pegou um auto de infração que foi lavrado no ano de 2020 em razão de uma sonegação fiscal que foi executada lá no ano de 2016. Olha só, de novo, presta atenção nisso para você não errar nunca mais. Um auto de infração lavrado no ano de 2020 em razão de uma venda sem emissão de nota fiscal realizada em 2016. Fato gerador em 2016, lançamento, auto de infração em 2020. O auditor fiscal, ele tem que pegar toda a legislação material vigente no ano de 2016, mesmo que essa legislação tenha sido revogada ou modificada. Por outro lado, toda a legislação formal que trata dos procedimentos de fiscalização, prazos de notificação, prazo para entrega de documento, procedimentos administrativos, ou seja, legislação formal, procedimental, eu tenho que pegar aquela vigente no ano de 2020, que é o ano do lançamento, tá bom?
Então, muito cuidado com isso. E eu quero que, ao terminar essa aula, você pegue um auto de infração e vai lá ver se o fiscal fez isso certinho e considerou as legislações corretas. Você separa lá no auto de infração o que é parte de elemento material, o que é parte de legislação formal, e olha se o fiscal fez isso. Se a parte de legislação material, ele pegou aquela vigente na data da ocorrência do fato gerador, e o que é legislação formal, se ele pegou a que estava vigente na data do lançamento, tá bom? Essa parte da legislação material, eu li ela aqui para vocês, todo esse fundamento legal tá aqui, né? E a parte da legislação formal está no parágrafo 1º. Olha o que ele me diz. Aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, deixa eu voltar aqui, tô lendo, mas não trouxe aqui para vocês de novo, né? Portanto, legislação material, de novo, né? Ela tá exatamente aqui, tá? A gente fez a leitura. A parte da legislação formal, ela tá aqui, nessa parte vermelha. A cor deixa tudo explicadinho para vocês. Olha o parágrafo 1º do artigo 144. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização. Ou seja, eu vou voltar na época do fato gerador para elementos materiais, mas eu uso para procedimentos, né, para formalidades, para critérios de apuração, para processos de fiscalização, a nova lei, mesmo que ela seja posterior à data da ocorrência do fato gerador. Esse é o desenho que você precisa memorizar, com mais alguns detalhes que eu passo a mostrar eles aqui para vocês. Por quê? Porque existem casos em que uma nova legislação ela pode retroagir. Quais são esses casos? Trago primeiro o fundamento legal, depois o desenho para vocês entenderem. Olha só o artigo 106 do Código Tributário Nacional, o quanto ele é bacana. Olha só. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ou seja, são exceções, está escrito aqui para vocês, exceção ao princípio da irretroatividade tributária. Vimos que uma nova legislação não pode retroagir, não pode se aplicar a fatos geradores passados. E o artigo 106 me trata algumas exceções. Primeira exceção, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, ou seja, para ela ser expressamente interpretativa, ela não pode criar direitos e obrigações. E ela ainda me traz o seguinte, excluída a aplicação de penalidades à infração dos dispositivos interpretados. Ou seja, uma nova interpretação por parte do fisco, desde que seja benéfica ao contribuinte, ela pode retroagir para alcançar fatos geradores já ocorridos, tá certo? Mais casos em que essa lei pode retroagir. Inciso 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. Vamos ver isso. Por quê? Porque depois do ato definitivamente julgado, né, em razão dos princípios do direito adquirido, em razão dos princípios da coisa julgada, né, em razão de todos esses princípios que já falamos lá no começo da aula, isso não é possível mais de alteração. Mas se ainda não estiver definitivamente julgado, essa lei também pode retroagir. Em quais casos? Quando esta lei ela deixa de definir um ato como infração. Ou seja, lá atrás eu pratiquei uma determinada infração tributária, eu pratiquei um ato que era contrário à lei e reprimível esse ato. Portanto, eu fui autuado. Antes da definitividade do julgamento, a gente vai falar sobre isso, veio uma nova legislação mais benéfica e falou que agora aquela prática não é mais infração. Ou seja, eu posso pegar essa lei e retroagir e excluir, por exemplo, um auto de infração de quem cometeu esse ato lá no passado. Tá? Também, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência. Por exemplo, às vezes eu tinha que emitir nota fiscal, não emiti e fui autuado por isso. Antes do julgamento definitivo, veio uma nova legislação dispensando o contribuinte de emitir nota fiscal. Ou seja, aquela conduta ela não é mais contrária à lei, ou seja, aquela conduta agora ela é permitida. Portanto, essa nova legislação também retroage e alcança os fatos passados. E o terceiro caso, quando ainda continua sendo contrário à lei, continua sendo reprimível, ou seja, continua sendo uma infração, mas essa nova legislação me traz uma penalidade mais branda. Ou seja, a multa era de R$1.000 e agora uma nova legislação me traz uma multa de R$200. Essa nova legislação ela pode retroagir
e alcançar os fatos geradores passados, desde que não exista definitividade no julgamento, tá? Vou tentar resumir isso tudo aqui para vocês. Portanto, essa parte em azul que está aqui para vocês, né? Legislação material, eu aplico aquela vigente no momento do fato gerador. Legislação formal, que é a legislação procedimental, eu vou aplicar aquela vigente no momento do lançamento tributário. Se houver confusão entre isso, nulo o auto de infração, tá certo? Depois do lançamento, eu posso ter processo administrativo, uma impugnação em via administrativa, primeira instância, segunda instância. Depois, na área administrativa, isso se torna irreformável, ou seja, não cabe mais recurso na área administrativa. Depois, cabe recurso na área judicial, por exemplo, uma ação anulatória. Quando não houver mais nenhum tipo de discussão na área judicial, seja porque se exauriram todas as etapas judiciais ou porque os prazos para a busca da tutela jurisdicional ela se exauriu, eu tenho um ato definitivamente julgado, tá certo? E vamos prestar atenção nisso. Por que vamos prestar atenção nisso? Aqui surgem alguns pontos importantes. Portanto, olha só, eu tenho a minha situação 1, legislação material, vigente no momento do fato gerador. A minha situação 2, legislação formal, é a vigente que está no momento do lançamento. E eu tenho uma situação 3. Essa é a situação 3 que está aqui para vocês. Ela me trata de quê? Ela me trata de casos em que eu vou pegar a legislação mais benéfica entre a obrigação, entre o fato gerador e a data do ato definitivamente julgado. Quais são esses casos em que eu vou pegar a legislação mais benéfica nesse período e aplicar ao contribuinte? Nos casos em que acabamos de ler lá no artigo 106, inciso 1 e inciso 2, a linha A, B e C. Ou seja, quando a lei ela é interpretativa, né, desde que mais benéfica ao contribuinte, quando deixa de existir uma exigência, por exemplo, existiu uma exigência de emitir nota fiscal eletrônica, eu fui autuado, veio uma nova legislação e me dispensou da emissão da nota fiscal eletrônica. Portanto, essa nova legislação pode retroagir e eu posso cancelar aquele auto de infração passado. Ou o caso em que eu não tenho mais infração, ou seja, antes eu tinha uma infração e agora não tenho. Essa legislação retroage. Ou a penalidade reduziu. Eu tinha uma penalidade de 100% e agora a minha penalidade ela é de apenas 50%. Mesmo que a conduta tenha sido praticada no passado, essa nova legislação vai retroagir, tá certo? Isso pode acontecer inclusive várias vezes. Ou seja, depois disso, mas antes do trânsito, antes da definitividade do julgamento, mudou para 30%. Aplico de novo e beneficio novamente aquele cuja conduta foi praticada mediante um percentual de multa equivalente a 100%, tá? Então eu tenho o meu terceiro caso, de novo para você entender isso bem bonitinho. Legislação material, fato gerador, local, sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota, e aqui um detalhe importante, inclui os juros moratórios, porque os juros está apenas mantendo o mesmo valor monetário, né, do valor do imposto, que é base de cálculo vezes alíquota. A legislação formal, vou aplicar aquela vigente no momento do lançamento e trago um exemplo muito interessante, um caso prático para você entender em relação a essa legislação formal. Olha só, lá em 96 foi publicada a Lei 9.311, que foi a lei que instituiu a CPMF. Essa legislação, ela me dizia que o governo, no caso o governo federal, não poderia usar as movimentações bancárias que eram utilizadas para fins de cobrança de CPMF, não poderia usar esses dados para fins de combate à sonegação fiscal em outros tributos, por exemplo, o imposto de renda. Esses dados não poderiam ser usados. Ou seja, eu estava tratando de procedimentos de fiscalização. Posso ou não posso usar os dados? Estou tratando de legislação formal. Em 2001, agora com a nova lei, Lei 10.174, foi permitido
que o governo utilizasse os dados da CPMF para fiscalização de outros tributos. O que o Fisco Federal fez? Pegou todas as movimentações dos últimos 5 anos, ou seja, retroagiu lá ao ano de 96 e durante todo esse período fez cruzamentos, malhas fiscais, identificando sonegação tributária. E aí nasceu uma celeuma jurídica. Por quê? Mas espera aí, você me autuou do ano 97. No ano 97 você não poderia usar esses dados. Você me autuou do ano 98, você não poderia me autuar esses dados. Parte do segmento jurídico entendendo que essa nova legislação era apenas para o futuro. Exatamente o contrário do que nós estudamos, ou seja, trata-se de uma legislação formal, procedimental, e o fisco, essa nova legislação, ela pode sim retroagir, mesmo que seja um fato gerador passado. No lançamento, eu aplico a legislação formal vigente no momento do lançamento, e o STF chancelou essa retroatividade da legislação que permitiu a utilização de dados da CPMF para fins de combate à sonegação fiscal, por exemplo, no imposto de renda pessoa jurídica, tá certo? Então, mais uma vez, primeiro caso, legislação material, aqui está vigente na data da ocorrência do fato gerador. Legislação formal, aqui está vigente sempre no momento do lançamento. E por fim, no caso de interpretação, no caso de legislações que deixa de considerar uma determinada conduta contrária à lei, ou não é mais infração, ou é infração, mas reduziu a penalidade. Eu vou pegar a legislação mais benéfica em todo esse espaço de tempo, tá certo? Então vamos lá. Na época do fato gerador, eu tinha uma alíquota de 5%. No momento do lançamento, eu tinha uma alíquota de 2%. Na data do fato gerador, a minha multa era de 100%. No momento do lançamento, a minha multa ela é de 50%, tá certo? Na data do fato gerador, a minha Lei 1 estipulava que eu não podia quebrar o sigilo bancário para fins de identificação de omissão de receita. Na data do meu lançamento, existe uma lei dizendo que eu posso quebrar o sigilo bancário. Pergunta, ao se lavrar esse auto de infração, você vai usar a alíquota de 5% ou de 2%? Qual a alíquota que está correta? A sua multa vai ser de 100% ou de 50%? E você pode ou não pode quebrar o sigilo bancário? Mais uma vez, o meu fato gerador, por exemplo, lá no ano de 2014 e o meu lançamento, por exemplo, no ano de 2017. Olha que bacana isso, tá? Ou seja, se você pegasse agora esse auto de infração, você saberia identificar se ele é nulo ou não é, se o fiscal usou a legislação certa ou se ele usou a legislação errada. Vamos resolver isso? Olha só, alíquota legislação material. Legislação material é a que está vigente no momento do fato gerador. Portanto, eu vou usar a alíquota de 5%, é legislação material, 5% era o que estava vigente na data do fato gerador. Não uso a alíquota de 2%. Multa, eu estou falando de infração, houve uma redução de penalidade. Eu vou usar a mais benéfica. Qual é a mais benéfica? É a de 50%. E procedimentos, quebro ou não quebro o sigilo, legislação formal, critérios de apuração, fiscalização tributária, legislação procedimental, usa que está vigente na data do lançamento, portanto eu vou quebrar o sigilo bancário, tá certo? Ou seja, auto de infração lavrado, alíquota de 5%, multa de 50% e eu quebrei o meu sigilo bancário. Isso seria um auto de infração? Perfeito. Depois disso, mesmo com auto de infração lançado, veio uma outra lei, que é a Lei 3, tá? E mudou a minha multa. Professor, mudou a minha alíquota. Isso não interfere em nada. A alíquota é a que está vigente na data do fato gerador. Pode mudar o que quiser. A alíquota é a que está vigente no fato gerador. 5%, ponto final. Professor, mudou a multa. Essa Lei 3 me trouxe agora uma multa que era 50% para 30%. Essa Lei 3 pode retroagir. Vou ter que consertar o meu auto de infração, pegar esse auto de infração que estava em discussão na área administrativa e alterar ele e colocar uma alíquota de 30%. Professor, corrigi esse auto de infração, mas ele perdeu na área administrativa.
falou que corrigiu, é 30%, mas ele perdeu, ele quer anular o auto de infração, foi para a justiça. Está lá, pendente de julgamento, uma ação anulatória. Durante a ação anulatória, veio uma nova lei, que é a Lei 4, falou que a multa agora é de apenas 20%. Tenho que ir lá de novo e corrigir essa multa. Tirar a multa de 30%, que eu estava usando, e refazer o auto de infração com a multa de 20%, porque agora eu tenho uma lei mais benéfica, tá certo? E o procedimento de fiscalização também não interessa a lei 3 e 4, é que está vigente no momento do lançamento e não se discute isso, tá certo? Muito bacana, né? E aí deixa uma mensagem aqui para mim, fala para mim, você antes dessa aula, você tinha condições de pegar um auto de infração e separar tudo isso? Separar o que é legislação material, a parte formal, procedimental e a parte de penalidades? Você tinha condições de conferir se o auditor fiscal estava usando para a legislação material legislação vigente no momento do fato gerador, para a legislação procedimental vigente no momento do lançamento e para a penalidade, aquela mais benéfica até a decisão definitiva, ou seja, até que o ato se torne definitivamente julgado? Deixa isso para mim aqui que eu quero saber se você sabia fazer exatamente isso da forma com que eu estou te ensinando. A nossa aula já está concluindo, só alguns pontos que são importantes. Por quê? Por muito tempo foi sendo discutido o que é um ato definitivamente julgado. Parte da doutrina entendia que após essa decisão se tornaria irrecorrível na área administrativa, esse ato estava definitivamente julgado, independente da esfera judicial. Esse celeuma ele foi resolvido, e é por isso que eu trago aqui para vocês, né? Esse celeuma ele foi resolvido. Deixa eu desligar aqui para vocês, né? Deixa eu tirar aqui para vocês, para ficar fácil vocês verem. Olha só, essa celeuma foi resolvida, isso quem falou foi o STF, no recurso extraordinário número 95.900, dizendo que ato definitivamente julgado é apenas quando não cabe mais discussão judicial e não apenas na área administrativa. Portanto, mesmo que essa discussão esteja na área judicial, veio uma legislação mais branda, para fins de infração e penalidade, multa moratória ou multa punitiva, aplica-se ela de maneira retroativa, beneficiando o contribuinte, tá certo? Outro ponto importante que na prática acontece muito. Professor, eu não impugnei isso na área administrativa e eu não impugnei isso na área judicial. O que eu fiz? Eu levei o auto de infração, concordei com tudo no auto de infração, só que eu parcelei, por exemplo, em 60 parcelas. Estou pagando essas parcelas. Quando eu paguei a minha quinta parcela, veio uma legislação tributária mais branda, só lembrando, professor, essa legislação trata de alíquota, não muda nada. Professor, essa legislação trata de base de cálculo, não muda nada. Tudo isso é a legislação do fato gerador, não se discute. Professor, essa legislação trata de procedimento de fiscalização, não muda nada. Isso é a que estava vigente na data do lançamento. Se ela foi utilizada corretamente, pode vir qualquer outra legislação que não se aplica. Professor, mas agora é uma legislação que está reduzindo penalidade, a multa que foi aplicada para mim. Agora muda tudo, porque se é multa, eu tenho que aplicar a multa mais benéfica, tá certo? E a grande discussão é o seguinte, isso se aplica apenas quando eu estou discutindo ou mesmo que eu tenha concordado com a dívida e esteja pagando. Isso também foi submetido ao judiciário. O judiciário disse o seguinte, olha só, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem isso só. A concessão de parcelamento do crédito tributário não constitui óbice enquanto perdurar o cumprimento do acordo. A aplicação retroativa de lei posterior que comine penalidade menos severa, tá certo? Então, olha aqui para mim, olha para mim e fala isso para mim, deixa uma mensagem aqui e me fala se você sabia disso. Levei um auto de infração, conferi toda a legislação, tá certa, a omissão de receita foi certa, legislação material, a que estava vigente na data do lançamento, legislação formal, a que estava vigente na data do lançamento, né, material na data do fato gerador, a multa foi aquela mais benéfica entre fato gerador e lançamento, parcelei, estou pagando, estou na 10ª parcela, veio a legislação tributária, mudou e agora trouxe uma penalidade mais branda. Você sabia que você pode ir lá e pedir para recalcular tudo isso
aplicando a penalidade mais branda, porque esse caso é um caso de aplicação retroativa da legislação tributária. Você sabia disso? Então, só para a gente revisar aqui bem rápido, e nunca é muito repetir isso várias vezes para que você fique bem treinado, né? Então, de novo, tá? Legislação material, eu vou aplicar a que está vigente. Legislação material, eu vou aplicar a que está vigente no momento do fato gerador. Legislação formal, eu vou aplicar a que está vigente no momento do lançamento. Só lembrando que aqui eu tenho um prazo de 5 anos, que é o meu prazo decadencial, tá certo? E legislação que retira uma certa exigência, ou elimina uma infração, ou reduz uma penalidade, seja uma multa moratória ou uma multa punitiva, a que for mais benéfica, entre a data da ocorrência do fato gerador e a data em que este ato estiver definitivamente julgado. Não cabe mais discussão na área judicial, tá certo? Então, isso é tudo que você precisa saber sobre o princípio da irretroatividade. E eu já te adianto o seguinte: se você é aquele que quer aprender sobre nulidades de auto de infração, essa aula de agora que você acabou de assistir já é um excelente ponto de partida, tá? Vai por mim, estude o princípio da irretroatividade e aprenda a fazer na prática isso que eu acabei de te ensinar, tá? Aprenda de novo, separar legislação material de legislação formal, de legislação que trata de infrações, porque cada uma tem a sua vigência no tempo, tá? E vou contar um segredinho aqui para vocês. É muito comum auto de infrações com erros em legislações tributárias. Não que não tenha aplicado a legislação tributária, mas aplicou a legislação tributária que não deveria ter sido aplicada, a que estava vigente em um outro momento, tá? Por exemplo, uma legislação material, pegou a legislação que tinha que aplicar a que estava vigente no fato gerador, aplicou a que estava vigente no lançamento. Uma penalidade que esqueceu de aplicar a mais benéfica, aplicou a que estava no momento do fato gerador. Por exemplo, um critério de apuração, de fiscalização, que não aplicou aquela que estava vigente na data do lançamento, mas sim aquela vigente na data do fato gerador. Tudo isso, auto de infração nulo, seja valor pequeno, seja valor alto, ou seja, nulidade. É nulidade, o auto de infração é nulo e não se discute, tá certo? Na próxima aula vamos falar de princípio da anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Aí sim, com a próxima aula a gente fecha esse raciocínio e aí é só você ir para cima que você vai matar qualquer questão de OAB, qualquer questão de concurso público e vai ter aquele olhar refinado em cima de auto de infração daqui para frente, tá certo? Qualquer dúvida, faça isso na prática mesmo. Queria ver você fazendo isso na prática. Pega um auto de infração, faça isso e qualquer dúvida você me manda aqui que eu te ajudo a identificar toda essa legislação tributária, tá certo? Um grande abraço para todos vocês.